Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Fim de jogo, Flamengo 1, Corinthians 0. Segundo jogo aí da quartas de final da Libertadores, no placar agregado 3-0 para o Flamengo. Já era um resultado esperado, né? Desde o primeiro jogo, a gente já falava sobre o favoritismo do Flamengo. Muito importante a gente compreender isso. É muito importante não exagerar o nosso sentimento em relação a essa eliminação. O Flamengo é um time muito superior há muitos anos. É um dos times mais fortes do Brasil e essa força vem sendo construída ao longo do tempo, com um planejamento mais profissional, com uma administração, principalmente financeira do clube, muito mais profissional, muito mais, enfim, muito mais racional do que a maioria dos clubes do Brasil, e o Flamengo está colhendo esses frutos aí dessa regularidade, desse time em alto nível, desse ótimo elenco já há alguns anos, né? Então, pegar o Flamengo em um momento decisivo, em um mata-mata, é sempre difícil demais, demais. E eu acho que a gente precisa se conformar e entender que o Corinthians nesse momento não tem condições, a não ser que seja um jogo muito atípico, que faça quase o impossível de enfrentar um time como o Flamengo. Teria muita dificuldade também de enfrentar um Palmeiras, que está no mesmo nível do Flamengo, e eu acho que a gente precisa encarar a realidade. A gente que é torcedor do Corinthians precisa encarar a realidade. O futebol brasileiro tem mudado, alguns times estão em outro patamar, como é o caso desses dois que eu acabei de citar, e a gente precisa ser muito crítico, acompanhar muito o nosso time, inclusive a gestão, não só o futebol, não só dentro de campo, para que o Corinthians atinja esse patamar que esses outros times atingiram. Até porque o Corinthians tem uma das maiores torcidas do país, tem muita renda, estádio sempre lotado, dá muita audiência na televisão, e é isso que movimenta a grana de cada time, né? É esse tipo de interação, de movimentação em relação à sua torcida. Então o Corinthians tem uma quantidade enorme de seguidores nas redes sociais, lota estádio, vende camisa, recebe muita grana de direito de transmissão de jogos. Então é importante que o Corinthians se reorganize financeiramente, nós temos muito potencial para isso, para que a gente atinja o patamar desses times, porque dinheiro é basicamente, futebol é basicamente dinheiro, investimento, capacidade de montar um bom elenco, de proporcionar a esse elenco uma boa estrutura, uma comissão técnica extremamente profissional, e isso faz toda a diferença. Então hoje o Corinthians se encontra num patamar inferior a times como o Flamengo e o Palmeiras. Não vou nem dizer o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro tem lá uma injeção de dinheiro, né, que tem uma fonte meio duvidosa, a gente não sabe exatamente até que ponto aquele modelo de administração do Atlético Mineiro é sustentável, então é uma coisa que pode ruir a qualquer momento, a gente não sabe quanto tempo o Atlético vai suportar esse nível de investimento, vai ter um elenco tão caro assim, né? E é muito importante que o Corinthians siga o exemplo desses times que se reorganizaram, cara. Então a gente precisa encarar essa realidade primeiramente, né? O Corinthians precisa se reestruturar para ter condições de montar um bom time. O Corinthians fez algumas contratações e melhorou o time em relação ao ano passado, por exemplo. Mas, enfim, são jogadores que, apesar de consagrados, estão em condições já muito abaixo, não estão na sua melhor forma. Eu acho que isso foi muito importante, foi muito determinante para esse jogo contra o Flamengo. Então, nós temos condições de enfrentar times que estão em outro patamar, né? Times inferiores, mas enfrentar os melhores times fica complicado e isso afasta a gente dos títulos, né? A gente vem acompanhando nos últimos anos Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro se revezando aí como campeões dos principais campeonatos. E para a gente entrar nesse clube seleto, a gente realmente vai precisar incrementar o nosso elenco e vai precisar, antes de tudo, se reorganizar financeiramente. Então, talvez eu acho que o trabalho
que vai ser feito no Corinthians, se começar agora, se for de fato um trabalho sério, um trabalho honesto, profissional, que zele pela saúde financeira do clube, aí talvez daqui a alguns anos, 3, 4 anos, a gente consiga chegar mais próximo, ter um elenco mais recheado, de nível mais alto, né? E eu acho que isso foi muito determinante, pessoal. Foi muito determinante, né? Futebol hoje em dia é aquela coisa de que dinheiro não ganha jogo. Isso aí não cola mais. Não cola mais. Se a gente for ver as principais ligas internacionais, os times que ganham títulos são os times que têm o maior investimento, que têm mais grana. Então a gente precisa compreender isso. Dinheiro entra em campo através de um bom elenco, de um bom time, de uma boa comissão técnica, de uma boa estrutura. Então a gente precisa realmente se reorganizar e profissionalizar o Corinthians, inclusive na sua administração. Se não for assim, a gente vai ter muita dificuldade de brigar pelos principais títulos. Então, pessoal, eu acho que isso é o que é determinante, né? E a gente pode fazer avaliações específicas também. O que a gente pode dizer sobre esse time é que talvez nós poderíamos dar um pouco mais de trabalho ao Flamengo, né? Em circunstâncias normais. Inclusive, eu acho que nesse jogo a gente até jogou um pouco melhor. Nós perdemos essa classificação de fato dentro de campo, foi no primeiro jogo. O primeiro jogo do Corinthians foi muito abaixo. Um time muito fragilizado que foi amplamente dominado pelo Flamengo dentro de casa, e aquele jogo ali foi o determinante. E no jogo de hoje a gente pode fazer algumas observações. Por exemplo, a partida muito ruim do Bruno Mendes, do Rony, que foram os dois jogadores ali que estavam na marcação do Arrascaeta quando ele dá aquele passe quase perfeito para o Pedro fazer o gol que determinou aí a classificação, que sacramentou, na verdade, a classificação do Flamengo. Então, o Rony fez uma marcação frouxa, o Bruno Mendes não fez a cobertura como deveria, e, enfim, esses jogadores não estão muito à altura do que o Corinthians necessita para competir em alto nível, né? É disso que a gente está falando. Então, o Vitor Pereira fez algumas opções questionáveis, como, por exemplo, o Bruno Mendes foi titular, e eu acho que poderia ter sido o Balbuena, que é um zagueiro de nível muito melhor. Então eu acho que o Vitor Pereira precisa fazer a administração do elenco para que os melhores jogadores estejam nos jogos mais importantes. Não adianta os melhores jogadores enfrentarem o Avaí, ou alguns dos melhores enfrentarem o Avaí, e não enfrentarem o Flamengo pela Libertadores. Não fez sentido hoje o Balbuena ficar de fora, como na partida anterior não fez sentido o Fábio Santos ficar fora e o Lucas Piton jogar. Para mim não fez sentido hoje o Renato Augusto começar no banco e a gente entrar com 3 volantes no meio de campo. Eu acho que esses pontos podem ser questionados, até porque o Vitor Pereira precisa fazer com que o time evolua. Ao contrário, parece que o Corinthians está retrocedendo. Outra coisa muito angustiante para nós torcedores é a completa inoperância do Corinthians no ataque. O Corinthians é inofensivo. No início do jogo, com aquele ímpeto, aquela vontade de diminuir a vantagem do Flamengo, a gente até fez algumas jogadas perigosas, mas o fato é que o nosso ataque é completamente inofensivo e tem demonstrado isso ao longo de vários jogos. Não é uma situação isolada em que o Corinthians deixa de fazer gol. O Corinthians é um time que faz pouquíssimos gols. Um dos sinais da nossa dificuldade no setor ofensivo é a falta de bola limpa para o centroavante concluir em gol. A gente reclamava do Jô, reclamamos muito do Roger Guedes, agora a gente reclama do Yuri Alberto, mas o fato é que esses jogadores não recebem bolas em boas condições de finalização. Centroavante precisa ser alimentado pelo time. Não adianta o cara ficar correndo de um lado para outro, marcando o zagueiro, brigando no campo de defesa e não receber nenhuma bola em boas condições para arrematar. Entende? Então o Corinthians precisa fazer esses ajustes imediatamente. Senão a gente não vai conseguir competir nem pelas primeiras posições, avalie pelo título, né?
Então nós temos ainda pretensões esse ano. Temos algumas pretensões. A gente precisa ficar vivo no Campeonato Brasileiro. Nós precisamos competir, ficar pelo menos na zona de Libertadores, no mínimo. E nós precisamos ter em mente um jogo que ainda é possível, na minha opinião é possível, que é o jogo contra o Atlético Goianiense. Esse sim é um jogo que o Corinthians tem condições de virar. Não pode fazer como no primeiro jogo, que foi ridículo, né? Ter uma atuação assim vergonhosa como foi lá no primeiro jogo. O Corinthians precisa entrar com mais disposição, com mais segurança, com mais vitalidade contra o Atlético Goianiense e também com mais bola, cara, mais talento, né? Precisa colocar o talento desses jogadores que foram contratados em campo, cara, porque esses jogadores eles estão deixando muito a desejar. O William, a gente está aí acompanhando rumores de que ele pode sair. O William está jogando muito abaixo, a verdade é essa. A torcida do Corinthians tem um carinho todo especial pelo William, é cria da base, tem uma carreira internacional incrível, mas o fato é que o William não conseguiu jogar. Tudo bem que ele esteve machucado durante vários jogos e desfalcou o Corinthians por isso, mas quando joga, não joga bem. Erra passe de 2 metros o tempo todo. Vive não dando sequência às jogadas ofensivas. Então é um jogador de muita qualidade, mas não joga. Tá fora de forma. Não é à toa que um jogador desse retorna ao Brasil. Não é à toa que ele ficava no banco lá no Arsenal. Então hoje eu já vejo o William com muita preocupação. Não vejo ele mais como um jogador que vai ser decisivo. Ele pode ser mantido lá no elenco para contribuir em algum momento, mas como um jogador decisivo, não vejo mais ele assim. Não vejo mais. Eu acho que, inclusive, é um jogador que só deve ficar e o Corinthians precisa avaliar se valer a pena. Porque um jogador como o William, se estiver ganhando um super salário, que provavelmente está, aí não compensa, porque é um jogador que não está mais entregando. Então essas contratações bombásticas que o Corinthians fez, o William, Paulinho, Renato Augusto, foram na verdade contratações de jogadores que estão fora de forma, que estão em fim de carreira, que já tem alguma dificuldade de jogar. Então esses jogadores podem ocasionalmente contribuir com o time. Veja bem, eu não estou dizendo que eles são descartáveis, que eles não têm condições de jogar. Eles podem eventualmente contribuir muito com o time, mas nós não podemos confiar todas as competições do Corinthians, todos os jogos do Corinthians, somente a esses jogadores. Então o Corinthians precisa rever essa tática que tem adotado nessas contratações de jogadores que são medalhões, que são consagrados, que têm boa qualidade técnica, mas que não estão mais em sua plena forma. Porque tem a forma física e também tem aquela ambição, aquela vontade de ganhar, que às vezes os jogadores que já são muito consagrados, em fim de carreira, perdem. E a gente já viu isso acontecendo muitas vezes. E o Vitor Pereira precisa fazer um trabalho mais consistente e fazer uma avaliação disso tudo. Eu entendo quando ele diz que nem sempre dá para jogar os melhores jogadores em todos os jogos, mas ele precisa preparar o time para que os melhores jogadores estejam nos momentos mais importantes. O Balbuena está de fora desse jogo e ter jogado contra o Avaí é brincadeira, cara. Aí joga o Bruno Mendes e faz o que fez. Então precisa haver uma gestão melhor também do elenco, colocar os jogadores principais nos jogos principais. E eu acho que aí a gente vai ter condições de ser um pouco mais competitivo. Pessoal, uma coisa assim, né? Tentando ver o lado bom dessa eliminação. Talvez seja o momento de o Corinthians conseguir ter tempo de trabalho, né? Porque isso aí a gente precisa, né? Eu, por exemplo, não sou defensor de que haja mudanças na comissão técnica. Eu acho que o Vitor Pereira deve ser mantido até o final do ano. Eu acho ele um ótimo treinador. As referências dele lá em Portugal são as melhores.
apesar de achar que ele está cometendo alguns erros, que inclusive ele precisa ser criticado para que reflita em relação a esses erros, né? Para que se sinta pressionado a entregar um trabalho melhor. Mas não acho que é o caso de demissão. Eu acho que o lado bom dessa eliminação é que o Corinthians talvez nesse momento tenha a oportunidade de ter um tempo maior de trabalho e aí o time se entrosar, se organizar, ter maior sincronia e ter maior agressividade para ver se inclusive faz mais gols. Um time que não faz gols não ganha campeonato, pô. Não se classifica para nada. Um time que não agride, não chuta gol, não faz jogadas ofensivas que deixam seus atacantes em boas condições de finalização. Aí não dá, porra. Aí não dá. Então o Corinthians está precisando desse trabalho técnico, de treinamento, de organizar o seu sistema defensivo. Porque o Corinthians está inofensivo. O Corinthians não representa nenhum perigo às zagas adversárias. Então a gente fica sempre dependendo de um gol que sai ali naquele tumulto, naquela força de vontade que é sempre muito maior do que a técnica, do que a organização, do que aqueles movimentos sincronizados que envolvem a defesa adversária. Não, no Corinthians é sempre no tumulto, é um gol achado lá no meio do jogo, mas a gente não vê de fato uma consistência, principalmente ofensiva. Então isso tudo precisa de ser trabalhado. Então, pessoal, eu acho que a gente fica muito indignado, né, de ver o Corinthians sendo derrotado dessa forma, né? De ver a diferença de qualidade entre o Flamengo e o Corinthians. É muito frustrante, é muito angustiante. Mas eu acho que não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Nós temos pretensões ainda dessa temporada, a gente precisa manter a calma, precisa dar confiança ao elenco. Agora a gente precisa cobrar que essas questões sejam resolvidas. Nós precisamos avançar no nosso ataque, precisamos ter uma melhor gestão de elenco para que os melhores jogadores estejam nos jogos mais importantes. Não faz sentido para mim, por exemplo, o Corinthians precisar buscar um resultado contra o Atlético Goianiense e entrar com um time meia boca, tendo jogadores de mais qualidade no banco. Não faz sentido. Então o Vitor Pereira vai ter que fazer uma gestão em relação a esse jogo contra o Palmeiras. E aí eu tenho que dizer aqui e ser honesto, eu acho que o jogo contra o Atlético Goianiense é mais importante do que o jogo contra o Palmeiras. Se for para poupar algum jogador, que poupe contra o Palmeiras e jogue contra o Atlético Goianiense. Porque a gente precisa ter o time mais qualificado para ver se consegue essa classificação, porque é um campeonato que a gente pode seguir um pouco mais adiante. Na Libertadores, até pelo nível dos nossos adversários, é um pouco mais difícil, pelo nível da competição. Mas a Copa do Brasil pode ser um campeonato em que a gente consiga atingir uma fase a mais, né? Então a gente precisa desse time inteiro, os titulares, os jogadores mais qualificados em campo. Em campo. Então a gente precisa entender essas escolhas, né? Fazer as melhores escolhas para cada jogo. Então o Corinthians vai precisar disso. E eu acho que assim, ó, o William, se ele não tá feliz no Corinthians, ele tem que sair, cara. Saca? Ele tem que sair. Porque me parece um jogador que não tá estimulado, não tá animado. Pô, jogar no Corinthians é a maior felicidade que alguém pode ter, cara. Pô, eu sonho, sabe, vestindo a camisa do Corinthians, entrando em campo. Porra, é o meu sonho de criança, cara. Então, não há alegria maior para um corintiano do que essa oportunidade aí de realizar esse sonho de jogar no Corinthians, mano. Então, se você não quer, sai, cara. Se você não quer, sai. Então, a impressão que eu tenho com ele é que ele tá de má vontade. É um bom jogador, mas que parece ali que não tá muito concentrado na parada, né? O cara erra muito passe, né? Sempre assim, uma atuação muito inconsistente. Então, sinceramente, eu acho que para o restante da temporada a gente precisa saber quem é de fato que está disposto a botar a faca nos dentes e dar a vida pelo Corinthians. Eu acho que essas são questões que precisam ser refletidas pela comissão técnica, precisam ser refletidas pelo elenco, pela gestão do time, pela diretoria. E eu acho que o Corinthians tem uma longa jornada pela frente, mas
A temporada não está perdida, certo? Nós temos campeonatos importantes e a gente precisa, se rearticular, se mobilizar para esse jogo contra o Atlético Goianiense, que esse sim a gente vai precisar se classificar, porque nós temos totais condições de fazer isso. Beleza? Fiel, vai Corinthians, a gente continua firme. Até a próxima. Vai Corinthians.